Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, tudo bem? Irmãos, eu estava meditando aqui sobre a história de José, né? José, ele foi vendido como escravo, né, pelos seus irmãos. José, ele era filho de Jacó e nós vemos tudo aquilo que José passou, enfrentou para chegar onde ele chegou. E nós vemos, irmãos, que na nossa vida tudo se torna um processo na nossa caminhada, porque para nós chegarmos em algum lugar necessita de uma transformação. Como assim uma transformação? Vamos dar um exemplo aqui. Tudo que José enfrentou se tornou como uma experiência para ele, e isso levou ele a se tornar uma pessoa mais forte, né? A solidão, o sofrimento que ele passou, isso levou ele a se tornar uma pessoa mais forte na presença de Deus. Isso levou ele a se tornar mais dependente da presença de Deus. E nós vemos que quando ele estava na casa de Potifar, a Bíblia diz que a presença de Deus, ela se fazia presente com ele. Nós vemos que tudo que ele fazia ali na casa de Potifar, a mão do Senhor estava sobre ele. Nós vemos que a casa de Potifar ela se tornou próspera. Potifar viu que Deus era com ele. Ele viu que a casa dele estava prosperando. E nós vemos que Potifar vai entregar tudo o que ele tinha nas mãos de José. E isso, irmãos, nos mostra que na nossa caminhada, quando passamos por algum momento delicado, alguma dificuldade, isso pode ser um processo que Deus está nos concedendo para que nós venhamos a ser pessoas mais fortes na presença de Deus e sermos pessoas mais fortes na caminhada. E aquilo que nós enfrentamos, quando alguém for enfrentar algo tipo aquilo que nós enfrentamos na nossa vida, nós podemos ajudar as pessoas, né? Mas falando sobre a bênção de Deus, não existe nada melhor, irmãos, do que nós termos a bênção do Senhor, né? Que a mão do Senhor esteja sobre nós em tudo aquilo que nós vamos fazer. Não existe nada melhor do que isso. Nós vemos que tudo que José fazia, a mão do Senhor estava sobre ele. A bênção de Deus estava com ele, né? E na nossa vida não é diferente. O nosso trabalho, né, tudo aquilo que nós vamos fazer no dia a dia, é muito bom nós apresentarmos diante do Senhor. É muito bom nós buscarmos a Deus, porque, irmãos, a aprovação do Senhor, a bênção do Senhor, é tudo aquilo que nós precisamos para fazer alguma coisa na vida. Se eu e você temos o objetivo de fazer algo, a primeira coisa que devemos fazer é apresentar a causa diante de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos pessoas, somos seres humanos, e muitas vezes nós agimos na ansiedade, agimos no momento da emoção, e isso nos leva a muitas vezes não apresentarmos as nossas coisas diante de Deus. E isso é algo, irmãos, que muitas vezes acontece com o ser humano. Até o que compramos deve ser apresentado diante de Deus, e muitas vezes nós não apresenta para que Deus abençoe, né? Para que Deus, né, venha estar jogando por terra tudo aquilo que não provém dele. Porque a presença do Senhor, irmãos, é o nosso refúgio. A presença do Senhor, né, é o nosso escudo. E nós vemos que muitas vezes nós vamos para o trabalho, nós não apresentamos o nosso trabalho diante do Senhor, nós não apresentamos o que fazemos diante do Senhor. E o certo é o que? Nós venhamos apresentar tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus. Porque é o Senhor que nos sustenta no trabalho, é o Senhor que nos protege de todos os riscos, nos guarda de todos os perigos. É a mão do Senhor que está sobre nós o tempo todo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, irmãos,
Isso é algo que nós devemos refletir todos os dias, né? Eu tenho apresentado meu trabalho diante do Senhor. Eu tenho apresentado tudo aquilo que eu faço diante da presença de Deus. Porque eu falei aqui uma vez, a primeira coisa que nós seres humanos muitas vezes fazemos quando acordamos é pegar o celular, não é verdade? Mas a primeira coisa que se deve ser feita acordando é buscar a presença de Deus, para que a bênção de Deus esteja conosco durante o dia, que a mão do Senhor esteja sobre nós durante o dia, porque como eu falei, irmãos, é Ele que nos guarda o tempo todo, porque se não for a mão do Senhor sobre nós, irmãos, nós não seríamos nada. Se a mão do Senhor não estivesse sobre nós, nós seríamos pessoas derrotadas. Então tudo o que conseguimos, tudo o que alcançamos é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Então, irmãos, que essa mensagem, essa palavra, ela venha falar comigo e com você, porque tudo que nós necessitamos durante o dia para alcançar os nossos objetivos, para alcançar os nossos planos, é a bênção do Senhor, é a mão do Senhor, porque como eu falei, é Ele que nos concede todas as coisas. Porque se o Senhor fechar a porta, irmãos, ninguém consegue abrir ela. Mas a porta que Deus abre para nós, ninguém fecha ela. Então que Deus te abençoe, tá? Que você tenha um dia abençoado, que o Senhor guarde a sua vida, a sua família, tá bom? Nesse momento eu vou estar orando por você, pela sua casa, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus neste momento, nós te clamamos, Pai, nessa manhã, e agradecemos ao Senhor pelo dia de vida que o Senhor nos concede. Muito obrigado, meu Deus, pelo dia de vida. Muito obrigado, Senhor, pela noite de descanso. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que fazemos. Porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos iluminado, Pai. Obrigado pela sabedoria, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos deu. Porque se não fosse a Tua mão, Senhor, sobre nós, nós não seríamos nada. Pai, nesse momento nós consagramos o nosso dia diante do Senhor. Eu clamo ao Senhor por essas vidas que vão sair para os seus trabalhos. Que o Senhor esteja abençoando elas, que o Senhor esteja guardando cada um deles, Pai. Joga por terra em nome de Jesus toda a ação do inimigo contra essas vidas, Pai. Que o dia dessas pessoas seja um dia de vitória, um dia de alegria, um dia, Pai, repleto da bênção do Senhor. Que a mão do Senhor esteja sobre eles em tudo aquilo que eles vão fazer, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Livra cada um de nós, Pai, dos riscos, dos perigos e de todo tipo de acidente. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração que fazemos ao Senhor e te pedimos pela nossa família, pelas nossas esposas, pela vida de cada pessoa. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. Meu Pai, aceita esta oração diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe seu dia, tá? Que a mão do Senhor esteja sobre você e te guarde de todos os perigos, de todos os riscos, tá bom? Irmão, se inscreva no canal, tá? Deixa o like de você, compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus alcance mais vidas em nome de Jesus. Um grande abraço.